Criança das estrelas, crianças índigos, criança transacional, criança cristalina, criança de ouro. Criança arco-íris. Criança arco-íris. Saiba se você tem na sua casa uma alma evoluída, com Patrícia Cândido e Luiz Mourão. Isso aí. E aí, Luizinho? E aí, Paty, tudo bem? Então, Alcancei. tu já foi criança um dia, Luizinho? Eu já, mas meio Lao Tse, né? Já nasceu velho, Benjamin Button. Eu também já fui. Então, quando a gente fala de crianças da nova era, que é o tema desse vídeo, é muito importante a gente entender que todo mundo já foi criança e que algumas pessoas na sua era eram crianças da nova era. Certo? Então, essas classificações que se dá é porque grupos de almas vêm para a Terra juntas para causar algum impacto, alguma transformação que precisa ser causada. Por exemplo, lá nos anos 70, nasceu o Bill Gates, nasceu Steve Jobs, nasceram pessoas muito voltadas a essa questão da tecnologia, né? Já era a hora das crianças das estrelas, né, que estão ligadas à tecnologia, virem para a Terra? Não, mas sempre vem os outliers. São pessoas fora da curva. Ponto fora da curva, entendeu? Pessoas que vêm fora de época para lançar uma tendência. E começa um processo de transição. E começa um processo de transição. Então, o Steve Jobs, o Bill Gates, essas pessoas conectadas à tecnologia, né, que nos anos 70, na verdade, eles já estavam trabalhando. Sim. Né, que foi quando a Microsoft, a Apple foi fundada. Então, eles nasceram antes, lá nos anos 50, provavelmente. 60. Então, lá naquela época não tinha muitas crianças das estrelas na Terra, mas tinham eles que vieram para causar uma grande transformação. Começar um movimento. Uma grande revolução. Então, as crianças das estrelas são conectadas à tecnologia, por exemplo. E assim como tem as crianças índigo, cristal, né, todas essas que o Luiz falou anteriormente. Então, a gente tem que entender que em todas as eras sempre vai ter crianças da nova era, né? Hoje se fala muito na geração Z, se fala na geração X, que é a tua, na Y, que é a minha. Não, a X é a minha, a Y Isso, é a tua. Y é a minha. Né? Já tô te deixando mais velho do que eu aqui. É os cabelos brancos. Então, essas gerações, elas vêm, né? Essas almas em grupo, elas encarnam juntas para trazer uma transformação. Mas antes um pouco das almas virem em grupo, né, para causar a transformação, de encarnação em massa, sempre tem um ou outro que vem. Então, se a gente pensar em Gandhi, ele foi uma criança da nova era? Foi. Helena Blavatsky, também. Yogananda, Madre Teresa, Chico Xavier, tudo vieram. Inclusive, acho que eles nasceram no mesmo dia, Madre Teresa e Chico Xavier. É mesmo? Ou no mesmo ano. Mas são pessoas, essas crianças transicionais, né? Transicional é uma classificação. Essas crianças entre eras diferentes, intereras, elas vêm como se fosse preparando o a terreno. terra. Vou preparar, vou descer ali, ó, pera aí, daqui a pouquinho vocês vêm, viu? Deixa eu preparar a mentalidade desse povo, deixa eu conversar, gerar uns movimentos aqui. Ó, carta branca, pode vir. Aí vem as crianças daquela era, daquela nova era ali, né? Pra conseguir continuar esse movimento. Para causar grandes transformações. Então, às vezes, essas crianças que vêm fora da grande massa, né? Antes do grande movimento. Antes do grande movimento, elas se sentem rebeldes, incompreendidas. Sozinhas. São taxadas como louca. Eu passei por tudo isso quando era criança. Eu também. Tive uma criação muito solitária. Que eu queria... E não é pra falar, não é pra gerar pena, né? Mas só aquele negócio assim, eu quero conversar não sei com quem. Eu sempre gostei muito de astrologia. Com quem conversava? Sai daí, menino, que esses negócios de signo, escorpião aí? Isso não é de Deus, não. Aí falava, né? Então é um tipo de pessoa que a gente não se reconhece com outras pessoas. A gente se sente meio sozinho, meio ponto fora da curva, pessoa isolada, né? Cresce introspectivo porque você não tem com quem falar. Então são sinais de pessoas que têm uma alma muito grande, mas ela não tem para onde direcionar essa força da alma dela. Faz sentido? Sim. E normalmente a pessoa nasce já numa família onde a família é o primeiro desafio dela. Sim. Né? Porque quem vem com um desafio grande, normalmente ela nasce em lugares distantes, com condições adversas, sem acesso às coisas, que é justamente para existir uma ação e um esforço da alma dela para ter esse crescimento. Né? Então, a própria pessoa descobre o que ela precisa e ela vai agindo na direção daquilo. Já que a gente falou na Madre Teresa, por exemplo, ela queria muito, né? Ela participava lá da comunidade católica onde ela morava e ela nasceu na Albânia, né? Um lugar... Quase não se ouve falar da Albânia, Sim, né? Não é um país assim que se fala muito no mundo. E ela fazia parte da comunidade católica e eles recebiam cartas de missionários da Índia
que contavam os desafios que as pessoas passavam lá, né? Daí ela se tornou professora de geografia, enfermeira, ela foi estudando, assim, ela sempre queria se tornar freira, seguir a vida religiosa e tal, e ela nunca conseguia aprovação para aquilo. E depois, mesmo ela se tornando freira, ela queria aprovação para fazer um trabalho social na Índia, e o clero lá, sei lá, a ordem da qual ela fazia parte, não liberava ela. Aí ela conseguiu. Aí com 40 e poucos anos que ela conseguiu fundar a Ordem das Missionárias da Caridade e tal, e fazer o trabalho social todo que realizou no mundo. Então essas pessoas, elas têm que ter um nível de persistência muito maior do que as pessoas comuns. Porque que bom que você falou nessa questão da família, né? Quando a gente nasce numa família, e daí no caso dessas crianças que são os pontos fora da curva, né? A família também é onde ela vai encontrar os primeiros desafios, mas pela família exercer aquele papel de proteger a criança e todo mundo que habita naquele núcleo, a criança acaba sendo impactada. Eu ia falar sofrer, mas não. Ela acaba sendo impactada pelos medos da família, pelas preocupações da família, e acaba que a família vai podando a criança de, não é assim, não, o normal é fazer isso, o comum é fazer aquilo. E daí as inferioridades das pessoas que orbitam ao redor dessas crianças diferenciadas, né, dessas almas, vamos dizer, mais fortes para gerar esses novos movimentos, elas são meio que conformadas na realidade da família para abafar, como se a pessoa estivesse crescendo para dentro. E daí chega um momento que ela num grito de rebeldia, ela explode, assim, não que ela é irada, né? Mas ela sai, ela rompe padrão, que nem o voto do Bodhisattva, que é abandonar a terra natal para começar aquele movimento e gerar, né, aquele preparo que nem a gente comentou aqui. Sim, então, às vezes a pessoa quer ter uma liberdade espiritual e nasce numa família de religião ortodoxa. Sim. Né? Ela quer fazer alguma coisa que naquele país que ela nasceu é proibido. Então, sempre, as crianças da nova era, elas sempre vêm para romper barreiras. Sempre vêm para romper padrão. Para fazer coisas diferentes, né? Então, imagina assim, o nível de sofrimento, por exemplo, dos primeiros homossexuais. Hoje se desfruta de uma liberdade que, por exemplo, um homossexual nos anos 20, 30, o que essa pessoa passava? Sim. O que ela sofria? Em termos de ela mesma se reprimir, de não se achar normal, né, de sofrer. Vamos supor... Leadbeater, por exemplo, né? Naquela época, o Leadbeater... você não poderia falar chakra sexual. Hoje todo mundo conhece o segundo chakra como chakra sacro ou sexual. Naquela época era esplênico. Não pode falar da região sexual, tem que subir um pouquinho para perto do baço. E hoje essa questão do gênero está muito difundida, divulgada, hoje é mais fácil. Tá sem Eu não estou tabu. dizendo que é fácil, mas hoje é mais fácil. Por exemplo, mulheres, né, que queriam votar no início lá do século passado. Não era permitido, não era possível. A mulher não podia nem ter uma empresa dela, sabia? Sim. Tinha que estar obrigatoriamente no nome do marido. Sim. Ela não podia trabalhar, ela não podia sair de casa, ela não podia fazer nada. E hoje, coisas que são corriqueiras para nós mulheres, teve que existir as primeiras corajosas que falaram publicamente sobre isso para que isso se tornasse normal. Então, essas pessoas que começam esses movimentos, que são as crianças da nova era. Mas o contexto aqui, a gente está falando a partir dos anos 70, quando a Terra teve um grande salto quântico de espiritualidade. Então, essas crianças específicas que a gente está falando aqui são crianças que vieram mudar a espiritualidade do planeta. Uma transição do 5º para o 6º chakra da humanidade. Exatamente. Começou a abrir, né? Começou a abrir para o 6º chakra lá na época da Revolução Industrial já. Sim. E aí, a partir dos anos 70 até 1992, que foi o ano que tu nasceu, Sim. né? Foi a abertura do 6º chakra, né? Aquela coisa mental, a internet, exato, a rede, né? A rede que conecta todo mundo. E aí, a partir de 1992, são as crianças que vieram para expandir o 7º chakra da humanidade, ou seja, a espiritualidade. Hoje, a espiritualidade é uma questão mais livre, que não era antigamente. Antigamente, assim, ou você era cristão, ou você tinha uma outra religião, ou era isso, ou era aquilo, era tudo, e tinha que ser cada uma rotulado, sua caixinha. Né? Qual é a tua religião? E tu era obrigado a responder. Né? E muitas pessoas escondiam a sua religião porque não tinham liberdade para desfrutar dela. E hoje as pessoas até vão para as religiões, mas elas têm uma liberdade maior para pesquisar sobre outros assuntos. Existe um trânsito, né? Exatamente. O fato da pessoa ser espírita não significa que ela não possa ler o Bhagavad Gita ou o Alcorão, né? Ela pode. Ou então um islâmico, ele pode ler a Bíblia.
Ou um cristão, ele pode ler a Torá, Ou né? pode cantar um ponto de Umbanda, por exemplo. E antigamente, por exemplo, se alguém de uma religião fosse pego com uma Bíblia na mão, ele ia pra fogueira. Sim. Né? Ou se fosse pego com um objeto, Wicca, ou com Japamala, ou com qualquer coisa que fazia alusão a outra religião, ele seria morto, né? Seria executado. E hoje a gente desfruta então dessa liberdade graças a essas crianças corajosas que vieram, né, antes do tempo para preparar a humanidade para toda essa liberdade que a gente desfruta hoje. Isso aí. E daí, se você quiser saber mais sobre isso, né, a gente vai falar aqui bastante dos quais são essas crianças, mas tudo isso que a gente está falando está aqui no Evolução Espiritual na Prática, no capítulo das Crianças da Nova Era, se não me engano, no capítulo 5. E a gente vai falar aqui como que é a transição, quais são as classificações, as nomenclaturas de cada época, cada geração, né, com o tipo de criança da Nova Era daquela época, entendeu? Então, começando ali em 1970, a gente tem as crianças índigo. Então, as crianças índigo, elas começaram a encarnar, né, em 1970. E esse livro que é de que ano, Paty? 2009. 2009. Então, ali por volta de 2010, estava em torno de 35 anos. Te reconhece, né? E daí agora, 2022, eles estão assim, 40, 45, nessa faixa de idade, né? Porque naquela época elas eram as índigos. Depois das índigos vem as transacionais. É que, na verdade, as crianças índigo, elas começaram a nascer nos anos 70, mas elas continuaram nascendo até o início dos 80. Sim, é uma então, geração, né? Hoje elas estão mais ou menos com 40, as últimas, e as primeiras com 50. Isso, verdade. É verdade. Então, tem as índigo, depois tem as transacionais que começaram a nascer ali nos anos de 1990 e foi até o quê? 95, 98? Até 98. Daí a faixa já diminui. Sim, aí já vai ficando, né, menorzinho. Depois as transacionais tem as cristalinas, que estão aqui no livro, que vem depois de 1998. Aí as cristalinas eu acho que já teve um grande salto. Tá. São crianças muito diferentes. Do milênio, né? São Do as novo millennials, milênio. né? Que elas Isso. já vêm com uma espiritualidade muito aflorada. São pessoas muito sensíveis, né, para a espiritualidade. Eu acho que os índigos e os transicionais, eles são muito mentais. Índigos e transicionais, tá? Eles têm um raciocínio rápido, uma força mental muito grande. Pensamento mais né? acelerado. Um pensamento acelerado. Resolução de problema, Nossa, aprender as coisas mais até rápido. materialização. Assim, é tipo a Helena Blavatsky era uma criança índigo fora da época, entende? Já as crianças cristais, elas têm uma sensibilidade espiritual e uma evolução muito grande. Elas já vieram assim... É igual um aparelho de telefone, assim, não é apenas um upgrade de um para o outro, é quando o aparelho realmente dá um salto e muda tudo. Tipo assim, entendeu? Tipo do Nokia pro primeiro iPhone, né? Isso aí. Do telefone com botãozinho pro tela touch. É mais ou menos isso, quando muda tudo. Quando tem um grande update. Uma quebra de padrão, né? E daí também, por último, a gente tem as crianças das estrelas, que elas vieram em épocas específicas, mais intensamente a partir dos anos 1990. Então Sim, a gente vê ali... e elas estão nascendo até hoje. A partir do momento ali, 1990, a gente tem essa mescla, né? Porque com a abertura do sexto chakra, com a aproximação da ancoragem da quinta dimensão, lembra? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo, a gente precisa dessa rapidez também para conseguir ter mais resultado, né? Ter resultado mais rápido. Antes a gente tinha práticas que condiziam à velocidade da era. Agora, com a internet, você não percebe que tudo é mais rápido, né? Então, essas crianças, aplicativos, naquela época, que agora são adultos, estão ajudando a acelerar os processos, não só tecnológicos, mas os de tecnologia espiritual também. Então, tudo isso que a gente falou e muito mais, você encontra aqui no Evolução Espiritual na Prática, certo, Paty? É isso aí. Então, no livro, né, você encontra muito mais informações se você está curioso para saber, né, sobre seu filho, o que ele é, onde ele se classifica. Todas as características estão descritas aqui. Isso aí. Então a gente vai se vendo aí, pessoal. O link para você conseguir o Evolução Espiritual na Prática está aqui na descrição e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bem? Um beijão, muita luz e até o próximo.